Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o ensino híbrido, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente entender um pouquinho de como o ensino híbrido funciona, tá bom? Vamos lá, primeiro eu quero contar para vocês quem é a Márcia Francis, tá? Então, eu estou há mais de praticamente uns 30 anos aí na área de educação, né? Trabalhando em sala de aula, minha primeira formação em educação física, depois eu fui para psicopedagogia, pedagogia, neuropsico, fora os cursos aí que eu andei fazendo de especialização, tá? Em várias outras áreas, como projetos de vida, orientação de estudos, aumentar a performance de aluno, tá? E montamos nossa empresa ano passado, que ela está na prática esse ano, que ela chama Márcia Francis. Eu vim apresentar um pouquinho para vocês aqui de como funciona aí a nossa empresa, até para vocês, né, saberem quem sou eu, tá? Então, vou mostrar um pouquinho do nosso portfólio e tudo que a gente oferece. Então, aqui está falando um pouquinho de mim, né, como eu falei, quem sou eu, a idealizadora desse projeto. Um dos serviços que a gente oferece é orientação profissional, ou orientação de carreira. Então, para quem serve isso? Para aquele adolescente que está naquela fase de prestar vestibular, mas não sabendo o que quer, qual é a área que eu quero atuar, ou se não, olha, eu quero duas áreas muito distintas, tá? Então, ela serve aí para qualquer pessoa também que queira uma transição de carreira. Então, eu estou ali na minha carreira, mas não é bem aquilo que eu quero, ou senão eu estou querendo migrar de carreira, mudar de área. E como é que a gente trabalha com essa orientação profissional, essa orientação de carreira, de acordo com as suas habilidades e competências? Então, bem antes de falar em BNCC, a gente já trabalhava com as habilidades e competências, porque um teste vocacional, ele vai te dar muito, assim, fechado, essa área é isso aqui. Não, aqui a gente vai trabalhar de acordo com o que você gosta de fazer, com o seu perfil, para direcionar, para ser mais assertivo na sua escolha profissional, tá? Nós temos orientação de estudo, orientação acadêmica. O que que é isso? A gente trabalha com a performance, melhorar o seu desempenho, não importa qual ele seja. Se você tem dificuldade de aprendizagem, que é uma especificidade minha, né, uma especialidade, a gente vai trabalhar para sanar essa dificuldade de aprendizagem e melhorar o seu desempenho. Eu já tenho um bom desempenho, a gente vai trabalhar para melhorar ainda mais o seu desempenho nessa área, ok? Temos as aulas particulares com acompanhamento pedagógico, ou seja, temos profissionais de todas as áreas de atuação, ok? Então, nós temos aqui profissionais de várias áreas de atuação aí, de todos os conteúdos curriculares, tá? Então, como é que funciona? Como é que vai funcionar? A gente vai fazer, na verdade, tem as aulas particulares, nós temos as aulas que você consegue sanar as suas dificuldades aí de todas as áreas de conhecimento, ok? Tá? Então, esse é o trabalho aí das aulas particulares, tá bom? Com todo o acompanhamento pedagógico, identificando a dificuldade do seu aluno, né, do aluno, e melhorando ele, a performance dele ali naquela disciplina, naquele conteúdo curricular, tá? Aulas de inglês. Nós temos as aulas de inglês também, que são voltadas tanto para aquela aula de inglês, para o aluno que precisa da aula de inglês, para a grade curricular, né, para melhorar a sua performance na escola. Temos também as aulas de inglês específicas para quem ali quer trabalhar com inglês, precisa para o seu mercado de trabalho, ou precisa para a viagem também, tá? Então, temos aulas de inglês voltadas para essas questões também. Capacitação de docentes. Nós temos aqui as formações e as capacitações, né, de qualquer pessoa da área da educação, seja gestão, coordenação, direção, né, professores também. Então, aqui são aulas, né, que a gente vai estar ali fazendo um acompanhamento com o professor, né, ensinando técnicas de estudos para eles, técnicas para aplicar no seu mercado de trabalho, onde a gente vai conseguir também trabalhar várias metodologias. Então, vamos trabalhar metodologia ativa, vamos trabalhar gestão de sala de aula, né? Então, aqui é formação e capacitação
para os professores, voltado ali para as escolas, ou o professor que quer estar sempre se atualizando, se capacitando, tá? Temos também algumas oficinas, tá? Oficina de xadrez, né? Não só para aprender o xadrez, mas também o que o xadrez desenvolve, né? Todo o raciocínio cognitivo, agilidade de pensamento, tomada de decisão, tudo isso. Temos também a parte de recreação, uma recreação voltada com um cunho pedagógico, tá? Então, não é aquela recreação que você é só o brincar pelo brincar. Temos oficinas de matemática, né, onde a gente coloca a matemática dentro do dia a dia e trabalha a matemática de um jeito legal, prazeroso, prático, né? Então, como eu posso transformar, né, a matemática num jeito divertido para se aprender, num jeito simples, para que a matemática não seja mais aquela questão assim, nossa, matemática é difícil, né? Como é que eu faço matemática, né? Temos também a oficina de contação de história, como trabalhar a história, né? Trazendo a literatura, mas também em todo o contexto ali de toda a grade curricular do aluno, tá bom? Então, uma oficina de contação de história, que a criança vai participar ativamente, não é só o contar história, a criança passa a fazer parte da narrativa dessa história, tá? Aqui é uma capacitação para atendimento ao público, né? Então, você trabalha em escola, por exemplo, trabalha em qualquer outra área aí do mercado de trabalho, a gente sabe que a primeira impressão é a que fica, né? Então, de repente, quem é a sua porta ali, né? O atendimento é a recepção, por exemplo. Então, a primeira pessoa que a gente vai ver é a recepção, né? Se você não for bem atendido, se eles não tiver a expertise naquilo que ele está tratando, no que ele está trabalhando, de repente você pode perder aí o seu cliente em potencial, né? Então, é o que eu falo sempre, né? A primeira, a porta de entrada ali para o seu negócio, para a sua empresa, é a primeira pessoa que vai atender esse cliente, seja por telefone ou seja pessoalmente, tá? Temos a psicopedagogia em escolas, que são projetos de psicopedagogia, né? Que pode ser tanto feito no contexto geral, como no contexto individualizado também, ok? Tá? Aqui eu mostro um pouquinho da minha equipe pedagógica, tá bom? E aqui nós temos alguns parceiros também, tá? Então, vamos lá. A primeira questão que eu quero colocar para vocês é o porquê de trabalhar com metodologia ativa, tá? Então, o que isso significa? O que serve, né? O que vai melhorar na minha aula a metodologia ativa? Não adianta eu trazer aqui o ferramental para vocês, todos os instrumentos, se você não consegue a compreensão do porquê aquilo é importante, do porquê eu devo trabalhar, de como eu vou trabalhar. Então, a metodologia ativa, ela nada mais é que uma ferramenta, tá? Ela nada mais é que uma ferramenta que você vai utilizar para melhorar a performance nas suas aulas, para aumentar o engajamento do seu aluno, né? Para você fazer com que o seu aluno ele tenha mais vontade de assistir, de participar daquele conteúdo, que ele seja ativo, que ele seja o protagonista, seja no centro da aprendizagem. Então, a metodologia ativa, ela nada mais é que mais uma ferramenta que você tem aí à sua disposição, ok? Então, vamos lá entrar no nosso tema de hoje, que é o ensino híbrido. Então, o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, ele nada mais é do que a gente permear, flutuar entre o digital, o online e o presencial, o ambiente físico, como eu gosto de chamar, né? Às vezes eu falo até o analógico. Então, quando você trabalha com o ensino híbrido, quer dizer que você vai trabalhar lá com os dois ambientes. Então, você não vai deixar de lado totalmente o ambiente físico, né? O seu caderno, a sua apostila, os seus registros, e também não vai ficar, né, só nessa questão. A gente também vai trabalhar com o digital, com o online, que é o que atrai hoje em dia os nossos alunos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque eles estão muito inseridos nesse contexto. Então, isso aqui que é bacana a gente trazer. Você trazer significado para o seu aluno. Quando você vai trazer significado para o seu aluno, significa que ele vai colocar aquilo em aplicabilidade do dia a dia dele, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Através de ferramentas que ele gosta de utilizar. Então, por exemplo, o celular, a internet, utilizar o quê? Filmes, games, coisas que estão inseridas ali no cotidiano deles. Então, aqui, olha, a gente tem... deixa eu pegar aqui, para facilitar. Ó, a gente tem aqui várias ferramentas, tá?
Então, por exemplo, ó, o uso do celular, né? Então, o celular é sim uma ferramenta, ele é sim, ele não é um grande vilão da história. Não, pelo contrário, ele é nosso aliado dentro da sala de aula. Basta você saber como utilizar, você como professor, e colocar isso para o seu aluno também. Então, como utilizar o celular em sala de aula? É lógico que entra toda uma questão de gestão de sala de aula, tá? Outra coisa bem bacana aqui, promover debates, né? Então, debates. Então, você vai propor um tema anteriormente, né? Vai dividir a sua sala, quem é a favor, quem é a contra desse tema, e o aluno, ele vai já ter que ter a sua autonomia para ir buscar todas essas informações para poder utilizar ali no debate, né? E o debate ele é importante porque também ele vai treinar outras habilidades. Então, como saber escutar, porque ele tem que ouvir muito bem o que o outro está falando para ele contra-argumentar. Ele vai ter que criar estratégias de raciocínio bem rápida na cabeça dele. É lógico que ele tem um apoio lá daquilo que ele pesquisou, mas também ele vai ter que ter essa perspicácia de conseguir aí, de acordo com o que o outro falou, que eu tenho que argumentar, qual a estratégia que eu vou usar de acordo com todo esse conteúdo que eu tenho aqui à minha disposição. Né? Então, o debate ele é muito importante, né? Ele traz muita perspicácia, orientação para o aluno tem que se aprofundar naquele conteúdo. Então, ele está se preparando para fazer um debate, ele está estudando muito mais do que se de repente eu chegasse para ele numa aula tradicional e falasse assim, olha, então vamos estudar sobre esse tema, estude a página tal, capítulo tal. Então, o debate, ele é uma ferramenta muito bacana aí para você trabalhar toda a aquisição de conhecimento também, tá? Projetos e atividades mão na massa, que a gente fala o maker, né? Então, trazer para a prática, né? O debate é uma forma de você trazer para a prática. Então, fazer o quê? Sair um pouco daquele contexto da sala de aula, sair um pouco daquele contexto que você está lá fechado, sair um pouco do contexto só da apostila. Então, ir buscar conhecimento, fazer coisas práticas. Prototipar, né? Trazer isso para o concreto, que ele possa pôr a mão na massa de acordo com o conteúdo que você está trabalhando, mesmo que seja um conteúdo denso, pesado, você consegue colocar isso de uma forma mais prática, tá? Então, são os projetos makers aí que a gente fala. Leituras e exercícios. Então, assim, eu vou ter que ler, eu vou ter que realizar exercícios, mas ele não precisa ser num modelo tão tradicional de somente ler e pá, fazer listas e listas e listas de exercícios. Essa leitura ela pode ser de um modo mais significativo. E os exercícios eu posso trazer para um ambiente virtual. Então, por que não atrelar o exercício aqui, ó, ao meu celular? Então, ele faz toda a leitura e a lista de exercícios deles é no aplicativo, é numa plataforma. Tá? Então, essa é uma forma de engajar mais o aluno, que vai ser mais prazeroso para ele. Fazer em forma de game, que ele tem que passar fases, né? Então, isso é muito bacana e isso deixa o seu aluno engajado, conectado com você. A pesquisa de campo, né? Saída pedagógica, ou mesmo assim, não precisa nem ser uma saída pedagógica, eu posso fazer uma pesquisa de campo dentro da minha escola, no entorno da minha escola, né? Então, a pesquisa de campo ela é de suma importância. E o que vai direcionar é aquilo que você coloca para o aluno. Então, é lógico que tem que ter um planejamento, né? O antes, o durante e o depois. Então, o que você quer que ele observe? Você é o professor, você tem que dar essa comanda. O que eu quero que vocês observem, que vocês abordem, que vocês pesquisem nesse ambiente que a gente está saindo fora aqui da escola, nessa pesquisa de campo. E aí, o durante é o que eles vão fazer a coleta das informações e os depois. O que a gente vai fazer com essa informação que a gente coletou? Né? Então, ela é muito rica a pesquisa de campo, desde que você saiba direcioná-la, tá? E aqui, o que é importante a gente saber? O seu aluno, ele está como protagonista, ele está construindo o seu conhecimento, mas ele nunca está sozinho. Você, professor, é o mentor, é quem orienta todo esse ciclo de aprendizagem, tá? Então, isso é que é bacana no ensino híbrido. Então, a gente tem um registro que é lá no físico, é lá no ambiente de sala de aula, né? E tem também a parte que eu posso atrelar entre o online. Então, isso é super importante, né? Para essa abordagem, para que ela funcione, para que ela dê certo. E como é que isso vai funcionar? Isso aqui vai funcionar de acordo com o seu direcionamento. Espera aí, pessoal, só um momento. Minha tela desconectou aqui.
Vou reconectar de novo a tela, só um momento, por gentileza. Espera um momentinho, gente. Meu PowerPoint desconectou, tá? Vamos lá. Prontinho. Vamos lá agora, de novo. Vou compartilhar a tela com vocês. Prontinho. Vamos lá, tá? Então, o que que é bacana aqui da gente ver? Que o meu aluno, ele vai estar sempre ali como protagonista, mas para isso eu preciso que vocês, né, professores, estejam ali engajados, tá? Então, vocês que vão dar o tom de como é que isso vai acontecer, ok? Vamos lá, então. Aqui eu só trouxe para a gente ter uma noção de como foi o ensino emergencial e como é o ensino híbrido, tá? Então, assim, quando a gente teve a pandemia, a gente teve aquela questão de todo mundo ficar em casa e tal, e a gente teve que utilizar outros ferramentais, ok? Então, hoje, o que que acontece? Hoje, o ensino híbrido, a internet continua funcionando. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que eu vou ter vários e vários ferramentais para trabalhar com isso. Então, meu aluno ele continua em sala de aula, né? Ele continua ali participando, ele é frequente, ele está no presencial. Só que eu também tenho uma interação online, eu tenho uma interação, né, entre o remoto e o presencial, tá bom? Eu sempre tenho que focar que o meu aluno está no centro da aprendizagem, tá? E o que é mais importante é personalizar essa aprendizagem para o meu aluno, tá bom? Como assim? É lógico, eu não posso dar uma atividade para cada um, mas eu sei o perfil da minha sala de aula, eu sei o perfil da minha turma, então eu consigo personalizar aquela aprendizagem de acordo com a tendência daquela turma, tá? Outra coisa importante para vocês é que, assim, esse sistema, ele permite, né, que você faça uma avaliação, né, de via dupla, assim, de mão dupla, que você consiga ter um retorno mais rápido, um feedback mais rápido de como está o seu aluno, de como está a turma, tá? E tem essa integração entre os dois espaços. O que que eu trouxe aqui? Eu trouxe um estudo de caso para a gente trabalhar, tá? Que eu acho bem legal, né? Eu acho bem bacana a gente trabalhar mais a parte prática do que a gente ficar na teoria. Então, eu trouxe, por exemplo, uma rotação por estação. Eu não sei se vocês já trabalharam, mas como é que funciona uma rotação por estação, tá? A rotação por estação, você tem que ter um tema central. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma campanha publicitária, tá? A gente vai falar das garrafas PETs, tá? E aí, você vai dividir a sua turma em vários grupos, cada turma vai ser uma estação. E para cada grupo, para cada turma, você vai dar uma função diferente. Então tá, quando eu estou falando de garrafa PET, do que eu vou falar, né? Eu vou falar da questão do meio ambiente, eu vou falar sobre quanto tempo leva o plástico para ser, né? Ele é biodegradável, ele não é, o quanto tempo ele demora para desaparecer na natureza, né? O que eu posso fazer para que tenha essa mudança? Como que eu posso trazer esse plástico mais sustentável, uma coisa mais que seja também, que agrida menos o meio ambiente. Então, tudo isso vai da questão aí que você vai colocar, tá? Então, como é que eu vou colocar essa questão aí para os meus alunos, tá? Então, vamos lá.
Então, aqui eu tenho, olha, um passo a passo, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo? Um flip de Clausen, tá? Então, aqui eu estou falando, ó, rotação por estação para criar uma campanha de conscientização, né, do uso do plástico, tá? Então, o que é o flip de Clausen? É uma outra metodologia ativa que a gente vai trabalhar também, né? O flip de Clausen é quando você pede para o aluno fazer alguma coisa em casa, né, fora daquele ambiente, que já vai, sem você trazer para ele a informação completa. Então, por exemplo, faça uma pesquisa sobre o plástico. O quão o plástico é ou não biodegradável, né? Então, você vai pedir primeiro essa pesquisa para o seu aluno, tá bom? Então, esse daqui é o primeiro, é um passo a passo para a gente fazer uma rotação por estação. Depois, a gente pode gerar um questionário no Forms, online. Olha aí, já estou migrando ali, né? O que ele vai fazer em sala de aula, o que ele vai fazer em casa no online, tá? Aí depois pode acontecer um brainstorm. Então, o que é isso? Uma roda de conversa lá na sala de aula, antes a gente começar a rotação por estação. Aí você vai separar todo o material para cada estação e separa os alunos em suas estações. E aí, atividade prática. O que cada um tem que fazer em cada estação? Então, por exemplo, estou falando de uma campanha de conscientização, eu posso ter aqui uma equipe que vai fazer todo um estudo sobre o plástico, né? Como ele é composto, da onde ele vem, qual material, quanto tempo ele deve para, o quanto ele pode ser reutilizado, quanto tempo ele deve ser, demora para ser diluído na natureza. Eu posso pegar uma outra turma que vai só escrever a parte, roteirizar. Eu posso pegar uma outra turma de como eu reciclo esse plástico, de como eu reutilizo. Eu em casa, o que eu posso fazer com aquela garrafa PET? Como é que eu vou reutilizá-la? Como é que eu vou fazer para ela se tornar ali algo, né, depois daquele plástico, para não ter que jogar ele no lixo, para ele não voltar para o meio ambiente, né? Outra turma pode fazer um protótipo. Então vamos fazer de repente, vamos prototipar vamos mostrar alguma coisa. O que eu posso criar? O que aquele plástico pode criar? Né? Outra turma pode ser responsável por fazer um cartaz, tá? Então aí você vai para a parte prática, que aí cada um já está na sua estação, tá? Com tudo definido, e o final vem a conclusão. Essas aqui são algumas etapas da rotação por estação. Então, primeiro eu posso fazer um flip de classe. Vocês vão pesquisar sobre o plástico, né? Sobre como é que eu posso criar uma campanha de conscientização. Então, eles fazem a pesquisa antes, você orientando. Aí depois você pode fazer um questionário no Forms, o quanto você utiliza de plástico, o quanto você recicla, o quanto você, onde você descarta essa garrafa plástica, né? E aí depois vem uma roda de conversa entre os alunos, né, para que cada um dê a sua ideia, de acordo com o que nós vamos fazer aqui, que foi debatido nesse brainstorm, qual material que eu vou precisar. Aí você divide os alunos e tem a rotação por estação. Como que funciona a rotação por estação? Você vai passando em cada estação. Então, todo mundo vai caminhar e vai conhecer todo aquele trajeto de toda a estação. Então, vai passar por todas as fases, todas as etapas. Imagine uma fábrica para construir, sei lá, uma fábrica que vai construir uma garrafa, por exemplo. Quais são as estações ali que ele passa aquela garrafa? Então, todo mundo passa por todas as estações. Aqui eu trouxe, inclusive, quais são as habilidades da BNCC que a gente está trabalhando, tá vendo? Então, o que a gente está trabalhando aqui com essa atividade de habilidade da BNCC, ok? Aqui eu trouxe, tá? Como a gente pode colocar isso daqui, ó. O que ele vai trabalhar? A personalização, o mudar do ambiente, que é bem legal, mudar as suas ações de ensino, né? Então, quais são os benefícios de eu trabalhar com a rotação por estação, tá? A aprendizagem significativa, porque ele está ali na prática. Quando ele está praticando, então ele vai saber exatamente o que ele está fazendo, ele vai aprender mais, porque ele está pondo a mão na massa, está tendo uma cultura maker, ele que está buscando aquele conhecimento. Materiais diversificados que você vai trazer, né? A criação por parte do aluno, então ele vai criar, ele vai elaborar, ele vai pensar, o que vai ser prototipado vai sair dele. Uma diversidade de atividades, tá? Porque ali, ó, cada estação está fazendo uma atividade diferente.
Você pode atrelar projetos sociais, porque isso sim é uma conscientização do descarte do plástico, da menos utilização do plástico, né? E vai inserir as plataformas tecnológicas, tá? Aqui eu trouxe o contexto de uma sala de aula. O que você vê aqui, quando você vê essa sala de aula, né? É bem provável que a pessoa que venha de fora, que não está inserida aí com essas práticas inovadoras, vai falar assim, nossa, é um eterno caos. É uma sala onde está o caos instalado, ninguém está aprendendo nada, está uma bagunça, cada um está fazendo o que quer. Mas eu vou mostrar para você que não é bem assim, tá? O que a gente tem aqui? Aqui nós temos exatamente, olha que bacana, cada um aprendendo do seu jeito. Ó, aqui eles estão aprendendo, aqui eles estão aprendendo que eles estão discutindo, aqui eles estão, ó, fazendo uma outra atividade. Olha aqui, ó, tá vendo? Todo mundo aqui está aprendendo, ó. Aqui é um jogo de mímica, por exemplo, tá vendo? Aqui pode estar aprendendo através da música, pode estar aprendendo através da dança. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você achar que tudo está um caos, nem sempre vai estar um caos. Aqui também está aprendendo. Então, aqui nós temos vários grupos trabalhando coisas diferentes, mas em função de um mesmo contexto, tá? E quem que vai fazer isso acontecer? Você, com a sua gestão de sala de aula. Quando eu olho de fora, eu acho que é um caos, uma bagunça, mas se eu for olhar, não tem ninguém aqui sem fazer nada, com exceção desse aqui que está espiando do lado de fora. O que está acontecendo nessa sala de aula? Todo mundo aqui está trabalhando. Você não está vendo ninguém que não esteja trabalhando, porque o brincar também é aprender. A criança aprende muito, a adolescente aprende muito quando está brincando, tá? Então, isso é super importante aí você saber também, tá? E aqui eu trouxe um pouquinho de forma mais, assim, organizada, digamos, né? Como a gente pode fazer a gestão da sala de aula. Então, aqui eu tenho, olha, tá vendo? Aqui eu tenho vários grupos, estão de forma mais organizada, tá? Ah, mas aqui tá tudo bonitinho, tá organizadinho. Tá, né? Mas nem sempre precisa ser assim, né? Naquele caos ali, entre aspas, também está sendo trabalhado. Então, olha tudo que eu trabalho aqui, tá vendo? Tecnologia, avaliação. Ó, então, ó, eu tenho a tecnologia aqui, o professor que é o gestor, eu tenho um espaço diferenciado, a avaliação, a cultura da escola, a anatomia do estudante e também trabalho o contexto familiar. Então, aqui eu só coloquei de uma forma mais organizada para você ver como é que. Aqui também eles estão em vários grupos diferentes. O professor, às vezes, não está, olha, não está um professor tradicional falando para todo mundo, porque cada um está fazendo um trabalho diferente. Tá vendo? Tá? E aqui eu trouxe como é que pode ser. Aqui eu tenho vários modelos, tá? De situações diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma discussão com o professor, tá? Eu tenho uma discussão com o professor. Aqui, por exemplo, eles estão fazendo uma leitura e interpretação de textos. Aqui está rolando uma atividade de mão na massa. E aqui está rolando a produção de um mapa mental. Então, olha só como dentro de um contexto eu posso ter várias coisas diferentes, tá? O que eu trabalho aqui? A interação do professor, leitura e interpretação de texto, atividade de mão na massa, produção do mapa mental e a prototipagem, que é o produto final. Sempre tem que gerar um produto final, gente, sempre tem que gerar um produto final, tá bom? Aqui, ó, eu vou ter várias coisas. Eu posso ter discussão sobre o tema, registro, posso fazer um mapa mental já, eu posso fazer um fichamento, eu posso fazer fichas que eles vão elaborar para estar num contexto ali, para colocar na apresentação final, tá? Esse aqui é o momento de coletar informações e de registrar, tá bom? Tá? Bom, gente, é mais ou menos isso que a gente veio falar sobre o ensino híbrido. Eu trouxe um estudo de caso aqui, que seria uma rotação por estação, que é uma metodologia ativa também, tá? Então, o que eu venho trazer para vocês? A gente fez essa aula aberta, essa aula gratuita, para a gente lançar os nossos cursos, tá? Então, qual que vai ser a ideia? A ideia é que todo sábado a gente se reúna aqui, neste horário, tá bom?
para apresentar para vocês, cada sábado, uma metodologia ativa, tá? Uma metodologia ativa. Então, a primeira vai ser o Flipped Classroom, que a gente conversou lá. Mas, Márcia, é só dar uma atividade para o aluno? Não, tem todo um contexto e como você vai trabalhar essa metodologia ativa. Foi o que eu disse para vocês. A gente tem várias metodologias ativas. Não adianta eu colocar a metodologia ativa aqui para você, se você não sabe como utilizar, como trabalhar, tá? Então, a nossa aula vai ser bem prática, te mostrando, igual eu mostrei aqui, como a gente faz uma rotação por estação, de como pode ser prática essa aula aí, tá bom? Então, cada dia a gente vai ter uma metodologia ativa diferente, né? Então, dia 17 tem o Flipped Classroom, dia 24 tem uma gamificação, dia 1º de outubro um PBL, né? Então, eu trouxe algumas metodologias ativas que são bem significativas, são bem procuradas. E dentro delas, a gente vai colocando outras metodologias, outros ferramentais aí para você. Como é que funciona? Uma aula individual, ela custa R$50. Se você fechar um pacotinho aqui com 3 aulas, mas tem que ser na sequência, você paga R$120. Ou seja, aqui você já tem aí a aula de 50, ela passa para R$40, tá? E aí, eu tenho mais uma notícia aí para dar para vocês, né? Quem fechar, quem comprar todas as aulas vai ter um bônus, que é como você elabora e ensina o seu aluno a fazer um mapa mental, ensina a fazer um fichamento. O que é fichar uma aula? Então, a gente vai ter esses bônus extras para quem adquirir todas as aulas de mapa mental e de fichamento, tá? Outra coisa importante para vocês, né? Quem fechar todas as aulas, né? Ah, Márcio, eu quero então, são 9 aulas que nós temos aqui. Quem fizer o pacote com as 9 aulas, tá? 9 aulas, o valor vai cair para R$270. Se eu comprasse as 9 aulas avulsas, o valor seria 450, tá bom? Se eu fechasse, fosse fechando de 3 em 3 pacotes, o valor total cairia para 360. Se eu já fechar de cara, Márcio, eu quero contratar as 9 aulas, tá? As 9 aulas ficam no valor de 270. Ou seja, cada aula você está pagando R$30, ok? É o valor de R$30 para cada aula dessa, tá? Como é que eu faço a minha inscrição? Ela é através do WhatsApp, o pagamento via Pix, tá? Já deixei o Pix aqui. E aí você só me envia o comprovante, né? Falando, então, olha, lá quando você entrar no WhatsApp, já tem lá para você colocar seu nome, o curso, né? Mas aí você faz o pagamento, me envia o comprovante, né? Falando, olha, eu sou a Márcia, né? Aqui está o comprovante referente às aulas e tudo isso daí, tá? Para quê? Para a gente poder trabalhar todas essas metodologias ativas. Falar um pouquinho sobre o Flipped Classroom, sobre a gamificação, sobre o PBL, sobre o Game Based Learning, a metodologia baseada em projetos, como eu faço avaliação. Aqui eu vou trazer várias formas de avaliação para vocês através da metodologia ativa. Então, como você pode avaliar o seu aluno? Várias ferramentas de avaliação. A aprendizagem baseada em jogos e o Design Thinking, tá? Então, a gente vai trabalhar cada sábado uma metodologia ativa diferente, tá bom? Tá? Então, fica aí para vocês, tá bom? Esses aqui são os meus contatos. Quem não segue a gente ainda no Instagram, né? Segue lá, porque lá a gente sempre está trazendo dicas ali, tanto de cunho pedagógico, como para pais, para alunos, né? A gente sempre traz essas dicas aí bem importantes para você, né? Que lida aí com a criança, lida com o adolescente, né? Ou, de repente, também você é professor de graduação, então são todas técnicas e metodologias que você vai utilizar em qualquer momento do ensino-aprendizagem, né? Então, aqui a gente quer trabalhar com todo o processo do ensino e aprendizagem, tá bom? Tudo bem? Eu agradeço aí a participação de vocês, né? Vou deixar essa aula gravada ali no meu YouTube, tá bom? É Márcia Francis também, a nossa página, depois eu vou deixar para vocês seguirem, e qualquer dúvida eu estou à disposição e aguardo vocês. Até a próxima!